Se vocês querem ser pegos, vão pra delegacia já. Se entrega. Tá? Não precisa fingir, não precisa fazer cu doce. Oi pessoal, aqui é a Ju. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim falar com vocês sobre o novo livro que eu estou lendo, que é O Jantar Secreto do Rafael Montes. Eu vi esse livro aqui há algum tempo atrás no TikTok e eu meio que dei uma vontade de ler, porque eu gosto de livros de mistério, de thriller, essas coisas assim. Eu não tenho tantos livros assim na minha estante, então quando eu vi esse aqui eu não pensei duas vezes antes de comprar. Esse vídeo não vai ser tão comprido quanto o último que eu fiz, então eu vou tentar separar ele em partes. Primeiro eu vou explicar sobre qual é a história e depois eu vou dar a minha opinião sobre os personagens, sobre o enredo, sobre o desenvolvimento da trama, tudo assim em ordem. Tá, vamos lá. A história acompanha 4 amigos. O Dante, que é o narrador da história, o Miguel, que é o certinho do grupo, o Hugo, que é o cara vaidoso do grupo, e o Leitão, que é praticamente o personagem gordo da história. Os 4 amigos, eles são da cidade de Pingo d'Água, que fica no Paraná. No começo do livro, o Dante conta que os 4 saíram da cidade deles para cursar a faculdade no Rio de Janeiro. O Dante administração, o Miguel medicina, o Hugo é culinária, eu acho, e o Leitão é ciência da computação. 5 anos se passam e a vida deles não mudou tanto assim. Eles esperavam que algo melhor acontecesse, né? Depois de eles estudarem tudo, porque esse é o sonho do universitário, se formar e já arranjar um emprego de cara. Mas a gente sabe que a realidade não é assim. A história se passa em um período não muito bom da economia do Brasil. E acaba tendo uma alta taxa de desemprego e os 4 eles estão tendo problemas com isso. Menos o Miguel, que conseguiu acho que um estágio num hospital por perto lá. O Dante, ele trabalha numa livraria. O Hugo, ele trabalha acho que numa lanchonete, num restaurantezinho como chefe. E o Leitão, ele meio que... ele não tem um emprego. Ele trabalha aplicando golpes na internet. Ok, depois que a gente recebe o contexto da história, nós vamos para alguns dias antes do aniversário do Leitão. E os amigos dele querem fazer uma surpresa para ele. Então, eles têm a brilhante ideia de contratar uma garota de programa para ficar com ele. E aí, eles convencem o Dante a procurar uma garota online. E ele encontra uma garota e vai se encontrar com ela. A garota se chama Cora. E ela é absolutamente maravilhosa. É a minha personagem favorita até agora. Eu não gostei de nenhum dos meninos. Só do Dante. E do Miguel. Pobre Miguel. Esse daí sofre. Enfim, depois que eles contratam a Cora, se passam alguns meses. E aí, o Dante recebe uma ligação da imobiliária. Porque os 4 dividem um apartamento lá. E o cara da imobiliária diz assim: então, né, Dante, querido, tá faltando aqui o aluguel, sabe? E ele... peraí, o aluguel? O Leitão é o responsável pelo aluguel e ele nunca deixou faltar nada, né? É ele quem junta o dinheiro do pessoal pra pagar as contas. E aí o cara fala: então, né? Estão faltando 6 meses de aluguel atrasado. 6 meses. Pra onde foi todo o dinheiro que eles deram pro Leitão pra pagar esses 6 meses? E aí, adivinha? Ele gastou tudo com a Cora, a sua nova namorada. E aí os amigos dele vão tirar satisfação com o cara. Eles ficam desesperados porque eles precisam pagar o aluguel ou eles vão ser expulsos do apartamento. Eles não têm pra onde ir, eles não querem voltar pra casa deles, né? Até porque eles não têm quase nada lá. Então, o Hugo tem uma ideia. Ele fala, tipo assim, vamos fazer uma coisa que tá rolando muito lá na gringa, que se chama, que aqui no Brasil se chama jantar secreto. É um intercâmbio, onde as pessoas vão pra casa de outras pessoas, de pessoas comuns, e eles têm uma experiência gastronômica única. Eles basicamente vão pra casa de estranhos pra comer a comida deles e julgar depois. Aí eles têm essa ideia, né, já que o cara é um chefe,
ele não é realmente um chefe renomado, mas o cara sabe cozinhar. E aí eles pensam, por que não? Vamos tentar, né? E aí eles começam a fazer os preparativos. E o Leitão fica responsável pela propaganda do jantar. Só que aí acontece uma coisa. Ao invés de eles terem cordeiro pro jantar, o Leitão vai lá e só de palhaçada, só de brincadeira, ele coloca carne humana no cardápio. E os amigos dele ficam tipo, seu filho da puta, o que você fez? Ele ferrou com a vida deles. Sério, carne humana. Isso não faz nem de brincadeira. O Miguel fica desesperado. Tipo, cara, e se a polícia descobre? E o Leitão fala, não, é brincadeira, eu apaguei o negócio, mas é sério, depois que eu postei isso, a gente recebeu, acho que uns 10 convidados, eles são podres de rico, porque só com eles eu já consegui 30 mil reais. Só de zoeira, 30 mil reais. Rico tem umas manias estranhas, não pode ver negócio na internet que já pensa, nossa, por que não gastar meu dinheiro com isso? E aí vai, né? Fazer o quê? Só que ao invés deles pensarem, não, vamos pegar, tipo, uma carne normal, assim, e fingir que é carne humana. Aí o Hugo fica, não, porque não? Essas pessoas, não, né? Porque essas pessoas são ricas, elas são excêntricas, elas provavelmente já comeram carne humana na vida e elas com certeza, elas realmente vão saber que é carne normal. Não tem como a gente enganar essas pessoas. Vamos ter que arranjar um corpo. Eles decidem pegar um corpo no necrotério do hospital onde o Miguel trabalha. E o coitado concordou com isso? Ele não concorda com isso, porque ele é o certinho do grupo. Não pode. Ele tá ferrado. Eu falei que o coitado do Miguel só sofre nessa história. Mas eles vão lá. Vamos sequestrar o cadáver do hospital. Eles vão lá. E o legal dessa cena é que ela é descrita. Ela é descrita em forma de conversa de WhatsApp. Ó, tudo aqui, ó. Então a gente só acompanha as reações dos personagens. Eles vão colocando aqui tudo que eles fazem. Que é estranho, né? Como é que eles realizam a operação toda com o celular na mão. Só mandando mensagens falando, eu cheguei aqui em tal lugar, eu fiz tal coisa, e tal coisa tá acontecendo. Nossa, eu não tenho tempo pra ficar digitando e sequestrando um corpo ao mesmo tempo. Não dá. Tipo, você precisa das duas mãos pra pegar o corpo. Não tem como você ficar lá, não tem como você carregar ele de um lado e digitar com o outro. Você tem que ser ambidestro pra isso. Enfim, eles sequestram o corpo, que é o corpo de uma velha. E aí eles vão pra casa e começa a saga de como desossar a porra deste corpo. Porque eles não sabem como fazer isso. O cara é chefe, mas ele não é açougueiro. Então eles vão lá, penduram o cadáver. Estão preparados pra tirar as coisas que eles acham necessárias. Quando de repente quem aparece no apartamento? Nossa linda, maravilhosa Cora. É nessa hora que a gente descobre que ela e o Leitão estão num relacionamento sério. Então a Cora chega e ela pergunta: tá morto? Ela não fica nem um pouco surpresa com o que tá acontecendo. Eu adoro ela. As reações dela são as melhores. Né? Aí ela olha ali, vê o que eles estão fazendo e fala, vocês estão fazendo tudo errado. E a Cora, ela entende disso, porque coincidentemente, né, eles contrataram a única garota de programa que sabe como desossar um corpo, porque ela era açougueira. Alguém me segura, senão eu vou desossar esse cachorro. Enfim, a Cora pede pra se juntar no esquema e aí ela ajuda a fazer as coisas lá que ela tem que fazer com o corpo lá, não sei. É um pouquinho gráfico a cena, mas nada tão gore. Aí tudo que ela pede pra eles é uma serra elétrica amarela. Aí ela vai lá, desossa o corpo, tudo, faz tudo certinho, eles guardam na geladeira. E aí, tipo, eles pensam, nossa, vamos
Vamos fingir que nada aconteceu, tá? Deixa isso pro dia seguinte. Aí chega o dia seguinte, eles abrem a geladeira, o cheiro podre, o cheiro fétido da morte, da carne apodrecendo. Deu merda. Deu merda na geladeira. Foi um fio solto, algo assim, quando eles estavam liberando o espaço para colocar as partes do cadáver. Não interessa, o que interessa é que deu merda e eles estão sem tempo. Eles precisam de outro corpo mais rápido possível. Aí o Hugo fala, deixa que eu resolvo isso. Ele vai lá, cata o carro, vai embora. E aí quando ele chega em casa, tá aqui, ó, um corpo novo. E aí o Dante, onde você arranjou esse corpo? E o Hugo, então, né, eu tava dirigindo e aí ele apareceu na minha frente, tipo, do nada, sabe? Parece que foi pedido dos céus. Ele simplesmente caiu na minha frente. Aí eu pensei, por que não? Aí eu fui lá e catei ele e trouxe pra casa. Aí o Dante, aham, sei. Mas ele não discute, o resto não discute, porque eles estão sem tempo. Eles precisam, ó, correr, porque o jantar vai ser daqui a algumas horas. E vai lá a Cora de novo, rainha linda, maravilhosa. E aí eles preparam tudo. Nada muito tão profissional, mas também não tão ruim, sabe? Até que tá bonitinho. E aí vão chegando os convidados. Aí chegam os convidados, que são os riquinhos metidos da besta. Que provavelmente, talvez, eles nunca tenham comido uma carne humana na vida, mas fingem que já comeram. E eles vão lá, eles conversam, blá 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 blá, dá tudo certo. Aí tem um cara esquisito lá que se chama Humberto alguma coisa, não sei. É um cara bizarro. Ele traz uma arma pro lugar. E ameaça um casalzinho ali que não queria comer carne humana. E aí o Humberto fica, esse cara, o Dante, ele é um cara esperto, ele é um cara decente. Ele sabe o que tá fazendo. E aí ele fica com isso na cabeça e depois ele vai embora do jantar. Aí vai todo mundo embora e as coisas ficam tudo certinhas, né? Claro que depois disso fica um clima estranho na casa, porque, nossa, o que nós fizemos, né? E o Miguel, ele não tá pouco se fudendo, ele simplesmente saiu de casa e foi lá ficar com a namorada dele por alguns dias. Ele nem tava lá durante o jantar. Aí fica um clima estranho, parece que os únicos que estão de boas com tudo que aconteceu foi o Leitão e a Cora. E os dois, eles só estão, ó, juntinhos no quarto. Enquanto o Hugo e o Dante ficam num clima estranho porque o Hugo, ele falou que foi um acidente. Ele só tava andando de carro, de repente, pá, no corpo. Já o Dante ficou, não, tem algo estranho nisso. Aí ele vai lá investigar. E aí ele descobre que não foi acidente. Jura que não foi acidente? Ele matou o cara. E aí ele fica com esse negócio na cabeça, meu Deus, meu amigo é um assassino. E depois do jantar, no dia seguinte, quem aparece na livraria do Dante? Humberto. Humberto. Ele chega lá com uma proposta. Eles continuam fazendo o tal dos jantares secretos com carne humana, enquanto ele meio que vai, como é que fala, patrociná-los. Eles entram com a carne humana, ele entra com o dinheiro. Obviamente, Dante recusa, né? Porque isso era uma coisa de uma vez só e nunca mais. Aí quando parece que tudo quando parece que não vai piorar, chega a polícia na porta. Isso é tudo que eu li até agora. Dá pra ver que aconteceu bastante coisa. Eu tô na metade do livro ainda. Falta outra metade. E pelo que eu li até agora, o thriller o suspense tá me matando. O Dante, ele é um narrador meio que confiável, assim, sabe? Porque ele meio que se coloca um pouco mais, como pode dizer? Ele tem um complexo de superioridade. Então, tudo que ele diz, ele coloca pra baixo, sabe? As pessoas ao redor dele. E levanta o próprio ego dele. Mas ele também não gosta de fazer isso. Mas ele também, mas quando se trata dos amigos dele, ele meio que ele fala mal, mas ao mesmo tempo não quer dizer mal, porque são os amigos dele, né? São os únicos que meio que suportam a presença dele. Porque, vamos ser sinceros, ninguém ia querer um cara narcisista, ou com complexo de superioridade, que realmente
se acha bom em tudo, que ele que vai conseguir todas as coisas enquanto os outros não, né? Ninguém quer esse tipo de pessoa por perto. Mas o Dante é do tipo que guarda pra ele mesmo, então é mais difícil dos amigos perceberem. A única característica que os amigos dele percebem é que o cara pode ser bem persuasivo. Ou não, né? Enfim, ele é um personagem um pouquinho complexo de gostar, mas eu até que tô gostando dele. Quer dizer, eu sei que no final ele provavelmente vai fazer uma merda muito grande, mas mesmo assim eu estou do lado dele. Por enquanto. Já não. E também do Miguel, né? Porque o coitado, ele é um coitado da história inteira, gente. Ele é o certinho da história, ele é quem não quer fazer nada de errado. Ele realmente ele tem um bom emprego e ele sabe que o que eles estão fazendo é errado e que aquilo pode colocar em risco o futuro dele. Ele é compreensível o que ele tá passando. E só que o fato dele, tipo, ele prefere fugir do que enfrentar as consequências. Até porque, né, as consequências são dos amigos dele, né? Ai, ai. Mas enfim, ele é um pobre coitado, é isso. Já o Hugo, ele. Lembra que eu falei que o Dante tem um complexo de superioridade? Então, não é nada comparado ao que o Hugo tem. Meu Deus, Hugo. Esse sim é vaidoso. Esse sim gosta do som da própria voz. Esse sim gosta de tudo perfeito, principalmente quando é algo da área dele. Mas também quem é que não gosta, né? Quando a gente se acha um expert, a gente acha que pode mandar em todo mundo. E que nada que a gente faça tá bom. Tudo que a gente tem que fazer tem que ser perfeito. Tipo, complexo, tipo, o perfeccionismo, ele meio que atrapalha a nossa visão, porque tipo, o perfeccionismo, ele nos atinge de um jeito que faz a gente pensar que nada que a gente faz tá bom. Mas também tudo que os outros fazem é ruim. Só o da gente presta. Então, eu confesso que eu me identifiquei um pouquinho com o Hugo. Mais do que com o Miguel. Não que eu seja a pessoa certinha, assim, que faz. Quer dizer, eu tô junto da lei, né? Eu não vou sequestrar um cadáver no meio da noite. Mas, tipo, o Hugo, ele basicamente, ele é quase um artista. E eu sou do ramo dos artistas, né? Porque eu gosto de escrever, eu gosto de desenhar. Já o Leitão é outra história. Eu não gosto desse personagem, pra ser sincera. O carinha que não liga pras consequências do que ele faz. É um sem noção. É a pessoa mais alheia que eu já vi na vida. Ele é preguiçoso, é desleixado, é um porco. Meu Deus, eu não sei como é que a Cora gosta dele. Também eu nem sei direito se ela gosta realmente do cara ou se ela gosta do dinheiro dele. Tá, eu nem sei o que eu tô falando mais. Enfim, por enquanto é só isso que eu sei do livro, é só isso que eu li até agora. Depois eu volto aqui pra contar como é que foi a outra parte do livro. Oi, pessoal, voltei aqui com vocês. Eu finalmente terminei o resto do livro. E meu Deus, o que aconteceu depois disso, tudo que eu falei antes, nem. Não brinca. Enfim, eu não vou enrolar muito, deixa eu começar aqui falando que assim que a polícia chega, um inspetor chamado Amos aparece na casa deles e conversa com Dante e a Cora. Ele diz que testemunhas viram o carro deles atropelando o mendigo e alguém saindo do carro, pegando o mendigo, colocando no carro e levando ele embora. A pessoa que estava no carro, que era o Hugo, disse que ia levar o cara pro hospital. Mas ninguém recebeu mas não houve nenhuma entrada no hospital naquele dia. Nada que remetesse a algum acidente de carro com o mesmo número de placa que tinha o carro deles. E aí o Dante fala, não aconteceu nada, não teve nenhum acidente. Como assim? O que você tá falando? E o inspetor fala, não aconteceu nada, então me deixa ver o estado do carro. Aí o Dante já ficou com, trincado. Ele já pensou, fudeu. Vamos ser presos, perdemos tudo, já era. Né? E com má vontade, ele levou o inspetor até o estacionamento e ele deixou o inspetor lá, né, pra ver o carro. Já cruzando os dedos, pensando, meu Deus. O inspetor olha o carro,
Aí ele se vira e fala, então, né, eu vou voltar lá pra delegacia pra poder ver melhor o que aconteceu, né, porque pode ter acontecido um erro, então eu já vou, então eu vejo você depois. Aí o Dante fica confuso, como assim? Ele não viu o amassado no carro? Aí ele foi ver o carro, cadê o amassado? O carro foi misteriosamente consertado de um dia pro outro. E o Dante fica, como assim? Como isso aconteceu? E aí ele vai falar com o Hugo. E o Hugo revela que quem consertou o carro foi o Humberto. Humberto, lembra do Humberto? Então foi graças a ele que o carro foi consertado. E o Dante fica, como assim? Você falou com o Humberto? E aí o Hugo diz, sim, o Humberto veio falar comigo. Inclusive, ele me fez aquela proposta da gente continuar e criar um negócio com carne humana. E o Dante fica furioso. Tipo, como assim? Você considerou essa ideia? E o Hugo pensa, ué, claro que eu considerei. O último jantar foi incrível, todo mundo adorou a minha comida, todos me elogiaram. Tipo, eu me senti o chefe dos chefes naquele dia, por que não? E aí o Dante fala, não, isso não vai acontecer, ponto final. Só que pra piorar a situação, de repente, o Miguel surge. O Miguel, que estava desaparecido há alguns dias na casa da namorada, ele surge em prantos na frente do Dante e fala pra ele que a mãe dele ficou doente e ela vai precisar de uma cirurgia de emergência o mais rápido possível. Só que tem um problema, né? O dinheiro tá apertado pra eles. Como é que eles vão pagar a cirurgia da velha e ao mesmo tempo continuar pagando o aluguel? E aí o Dante fica, não, a gente vai resolver isso, vamos juntar o nosso dinheiro, vamos te ajudar a sua mãe. E aí o Miguel ainda fica desolado, coitado. Eu falo, o Miguel é o único que sofre nessa porra toda. E aí o Dante vai pro trabalho e o chefe dele chega e fala, você tá demitido. Aí o Dante é demitido do trabalho. E o Dante fica, ué, mas por que eu fui demitido? Eu sei que eu não gosto muito daqui, mas mesmo assim eu faço meu trabalho direito. E aí o chefe dele fala, porque você foi muito grosso com um dos clientes aqui no outro dia. E ele foi grosso com qual cliente? Humberto! De novo, Humberto. E o Dante fica furioso, irritado, com razão, e ele volta pra casa só pra se deparar com quem? Com Humberto. De novo. O cara tá entrando na vida dele, ele tá trazendo o caos. Só pode ser. E ele fica furioso, ele fica totalmente agitado, o que está fazendo aqui na minha casa. E aí o Humberto, ele diz que ele passou a proposta dele pros amigos dele, e os amigos dele estão pensando em realmente fazer o que ele pediu. E realmente entrar em um negócio de jantares com carne humana. Porque agora eles estão totalmente na merda. Não tem o que fazer. Como é que eles vão arranjar dinheiro assim de uma hora para outra? Como é que eles vão ajudar a mãe do Miguel? E aí o Dante fala: "Mas como é que a gente vai conseguir a carne para isso? A gente não pode simplesmente continuar roubando cadáveres de hospital". E aí o Humberto diz que ele, na verdade, que ele tem uma rede de crematórios e que eles podem usar os corpos dos mortos de lá. Tirando o Miguel e o Dante, que hesitaram em aceitar, mas que fizeram por desespero, o Miguel, não, o Hugo e o Leitão parecem nem se importarem de fazer isso. Tipo, vamos fazer, vamos ganhar dinheiro e pronto. Depois disso, nós temos um capítulo inteiro resumindo o que aconteceu depois que eles aceitaram toda a proposta do Humberto. De todo o planejamento que eles fizeram para os jantares, mostrando como eles começaram a se adaptar, como de repente aquilo não parecia mais afetá-los emocionalmente, e de repente tudo isso virou rotina. Os meses foram passando e eles foram ficando cada vez mais apáticos com aqueles que eles transformavam em comida. O Dante, ele até tem umas descrições da comida que eu confesso que eu fiquei com água na boca. Não com a parte da carne humana, tá bom? Mas da parte em que ele descrevia a comida mesmo. Isso sim o autor soube descrever bem. É um capítulo bem escrito, é uma leitura bem rápida, assim, mostrando o que aconteceu, mostrando eles se perdendo na ganância cada vez mais, porque quanto mais jantares eles fazem, mais dinheiro eles ganham e mais no luxo eles podem viver. E aí eles acabam se acostumando tanto àquela vida que isso acaba, como é que fala? Obscurecendo todo o problema do que eles estão fazendo.
E isso começa a subir na cabeça deles, eles começam realmente a se jogar no luxo, no que o dinheiro pode proporcionar, tudo despreocupados, assim, de boa com a vida deles. Até que chega um dia em que eles descobrem que algumas fotos foram tiradas do jantar anterior e foram postadas no Instagram. Eles entram em pânico, porque como assim? A gente não deixa os convidados entrarem com o celular no salão, então como essas fotos foram parar ali? E aí eles tentam fazer de tudo para apagar aquelas fotos, para impedir que mais pessoas tenham visto, principalmente a polícia. E aí o Humberto, ele tá no celular, ele começa a chorar de desespero, a falar: não, não, eu vou solucionar isso, eu vou cuidar disso, né? Como se tivesse alguém a quem ele estava devendo respostas. E o Dante, ele fica curioso, porque ele pensava que o tempo todo era o Humberto quem puxava as cordas. Mas não, parece que tem alguém acima dele. Alguém chamado Vladimir. Como é que ele tem dinheiro para tudo isso? Como ele conseguiu chegar a essa ideia de servir carne humana? Como que é esse cara? Ele fica curioso pra saber como que ele é, né? Porque já que o Humberto não é o chefe, e tem alguém mais acima dele, é bem sinistro, né? E aí depois ele descobre que a pessoa, quem tinha postado todas aquelas fotos, desapareceu do nada. Sumiu. E aí que ele pensa que talvez esse Vladimir tenha um poder a mais do que ele pensava. E o Dante, ele meio que é atraído por pessoas que têm um poder maior do que ele, sabe? Porque, na verdade, ele admira essas pessoas. E eu tenho a impressão de que ele também fica um pouquinho obcecado com esse Vladimir, não só porque ele aparentemente é o chefe de toda a organização, mas também porque é alguém que ele queria muito se tornar. No início fica meio claro isso, porque o Dante, o que ele quer fazer é ser dono de alguma coisa. É ter o seu próprio negócio, é ser uma pessoa importante na vida. E aí chega uma parte em que o Humberto fala que eles precisam fazer alguma coisa para ajudar a lavar o dinheiro que eles estavam ganhando para não levantar suspeitas. E a Cora, ela é uma poetisa. Ela escreve poemas, ela adora essas coisas, tanto que o nome dela que ela escolheu para ela mesma, foi inspirada na escritora Cora Coralline. Por isso que o nome dela é Cora. E aí o Dante tem a ideia, vamos criar uma editora para fazer de conta que a gente está vendendo os poemas da Cora, e aí a gente consegue lavar o dinheiro através dela. Aí a Cora fica feliz, todo mundo fica de boa, alegre. E aí adivinha o nome que eles escolhem para editora? Editora Carne de Gaivota. Meu Deus. Se vocês querem ser pegos, vão pra delegacia já. Se entrega. Tá? Não precisa fingir, não precisa fazer cu doce. Só vai lá, só se entrega, só pede as algemas e tudo, só isso. Chega um dia em que a Cora e os meninos estão comemorando alguma coisa, não lembro o que era, que eles estavam no bar. E aí chega um rapaz chamado Arthur. E ele fala: gente, eu tô procurando a minha noiva, ela desapareceu alguns dias atrás. A última vez que eles viram ela tava correndo na praia. E eu não sei o que fazer. Vocês viram essa moça? Aí o Dante, ele olha a foto e pensa: cara, essa foi a mulher que a gente serviu no último jantar. Quer dizer, tipo, eles serviram ela, não, tipo, ela foi servida aos clientes dele naquela noite. Coitada. E aí ele fica com aquilo na cabeça, ele pensa: ué, mas essas pessoas já não estavam mortas, não estavam vindo lá do crematório? Como assim, de repente, tipo, como assim? Ela tá desaparecida. E aí ele vai tirar satisfação lá com o Humberto pra descobrir o que tá acontecendo. E essa foi a pior coisa que ele podia ter feito no livro inteiro. Sério. O Humberto, ele percebe que o Dante não vai desistir dessa ideia, que ele vai continuar procurando quem é esse Vladimir, que ele vai procurar as respostas dele e que ele não vai desistir. Então ele decide contar toda a verdade, ou melhor, mostrar toda a verdade. E eu prefiro não comentar exatamente o que acontece durante todo esse percurso, porque é um pouco pesado, sabe? Pelo que vocês devem ter percebido já, as pessoas não estão vindo do crematório, elas estão sendo, sabe, é, desvividas assim, né? E essa menina que foi a noiva do Arthur, que é a Ruth, ela foi de arrasta pra cima,
Principalmente porque ela era uma repórter e ela estava chegando muito perto de descobrir o negócio deles. É por isso que ela foi, sabe, servida. E no meio disso tudo acontece uma tragédia. Aí você me pergunta, Ju, o que pode ser pior do que ele descobrir que eles estavam servindo pessoas que não estavam mortas antes? Eu fico até triste de dizer isso, mas o Miguel é morto. Eu fico meio triste em pensar que o Miguel ele poderia ter sido um personagem com mais ativo na história, que ele poderia ter feito algo a mais na história, mas pelo visto ele só foi aquele personagem que sofreu as consequências de algo que ele não tinha feito. Ele, apesar de ele ter ajudado com algumas coisas nos jantares, ele não fez nada tão pesado assim, nada tão significante, sabe? Mas mesmo assim, a morte dele foi totalmente desnecessária. E aí o Miguel ele é morto e o Dante pensa, não, isso, tipo, ele não foi morto à toa. Com certeza aconteceu alguma coisa e o Vladimir tá envolvido nessa merda. Então ele conta pros amigos dele sobre tudo que ele descobriu e os amigos dele ficam do lado dele, né, por incrível que pareça, e eles falam, vamos vingar o Miguel, vamos acabar com esse jantar e tudo, né. Aí nesse meio tempo, enquanto eles estão planejando, infelizmente, né, a Ruth e o Arthur não saem da cabeça do Dante. Então ele tem a brilhante ideia de se encontrar com o Arthur para conversar sobre a Ruth, para ver o que a Ruth descobriu, né, sobre ele, se talvez ela saiba alguma coisa que o Dante e os outros ainda não sabem sobre o verdadeiro chefe deles. Aí o Dante e o Arthur começam a conversar, eles vão, papo vai, papo vem, eles marcam de se encontrar outro dia e outros dias depois disso, e eles começam a desenvolver uma amizade muito fofa. Só tem isso. É só isso que eu posso dizer. Uma amizade muito fofa, baseado em muita mentira. Por parte do Dante, é claro, né? Mas é fofa. E uma coisa que eu não tinha mencionado antes, eu acho que eu não mencionei, é que o Dante, ele é gay. Então, eu fiquei torcendo essa parte toda pra que ele e o Arthur ficassem juntos e fossem felizes pra sempre, que largasse os outros amigos dele de lado e que eles fossem viver lá, qualquer lugar longe de todo aquele problema. Mas infelizmente isso é um livro de thriller, né? E qualquer coisa pode acontecer, principalmente com os personagens que a gente mais gosta. E aí acontece outra tragédia. O Leitão é sequestrado e provavelmente morto na hora. Quer dizer, isso foi o que a Cora diz quando ela chega em casa em prantos, contando pro Dante tudo o que aconteceu. E aí eles pensam no pior e que o Leitão ele provavelmente foi morto. E aí chega Humberto que vai lá e confirma que o Leitão foi morto e que ele vai ser servido no próximo jantar. Aí a Cora fica destruída, ela fica acabada e ela decide sair do negócio e vai embora. Né? E ela consegue sair porque nem o Humberto nem o Vladimir sabiam sobre ela. O Dante fica. Ele entra num estágio de depressão profunda. Ele só se droga, ele só dorme, ele não come, ele não faz nada. Até que chega um dia que o Arthur liga pra ele e pede pra eles se encontrarem porque ele descobriu mais coisas sobre o que a Ruth descobriu. Aí o Dante vai lá, né? Infelizmente, antes disso, o Humberto tinha dito pra ele matar o Arthur. Porque se ele não fizesse isso, provavelmente ele ia acabar sendo o próximo jantar. E aí o Dante fica naquela dúvida, será que eu faço isso? Porque eu não quero morrer, mas eu também não posso matar meu amigo. E aí ele até chega a tentar a fazer alguma coisa, mas no fim ele desiste. E aí ele quebra e ele conta toda a verdade pro Arthur. E o Arthur escuta com a maior calma, com a maior postura. Ele só olha pro amigo dele e fala, eu sei. Ele sabia toda a verdade esse tempo todo. Porque ele descobriu nos arquivos da Ruth. Ele tinha descoberto que o Dante também estava no meio disso. E aí os dois conversam. E aí eles chegam na mesma conclusão que os amigos dele, né? Que eles precisam acabar com toda essa história. Vladimir e Humberto precisam cair, né? E na cabeça deles, pelo que eles tinham descoberto, eles tinham a ligeira teoria de que o Humberto e o Vladimir eram a mesma pessoa. Que na verdade não tinha ninguém por trás dos panos, assim, como é que fala?
controlando tudo. Aquilo era apenas uma fachada do Humberto. E aí eles vão pro próximo jantar, não aquele que o leitão ia ser servido, mas eles foram no próximo. E aí o Arthur foi escondido e porque eles tinham um plano. Aí ele foi lá pra cozinha fazer alguma coisa com a comida, só que aí o Hugo chega. O Dante tenta disfarçar, tenta distrair o amigo, mas o Hugo percebe que tem alguma coisa de errado e vai pra cozinha. Aí o Dante chega lá e segue uma luta entre o Dante, Hugo, Arthur e Hugo. Acontece uma briga lá e quando o Dante pensa que ele vai levar a pior, aí o Hugo é esfaqueado pelo Arthur e morre. Finalmente, esse personagem teve o que mereceu. Nossa, eu odeio o Hugo. Que personagem chato, meu Deus do céu. Ele só não é pior que o Leitão. Que não quer dizer muita coisa, mas enfim. E aí o jantar é servido. E acontece que tem alguma coisa muito diferente no molho daquela noite, sabe? Uma coisa mais exótica. Algo que provavelmente não deveria estar lá. Aí você acertou. Os convidados começam a se sentirem mal, a, a passarem muito, muito mal. Vocês não têm noção. Muito mal mesmo. Parece que eles estão sendo queimados de dentro para fora. Essa é a sensação que o livro descreve. Né, gente? E aí é isso. A ideia do Arthur foi envenenar toda a comida daquela noite, porque o Humberto, ele estaria lá naquela noite também. E aí seria a oportunidade perfeita para envenenar ele. Os outros convidados também que se fodam, porque eram convidados que iam bastante ali, né? Então eles também estavam fazendo merda, então quem se importa com eles, né? A cena do jantar, ela é grotesca. Ela é ela é bem gore. É um é uma cena que eu recomendo que você não leia se você for muito sensível. Principalmente principalmente se você for sensível. Eu não recomendo esse livro pra ninguém que seja sensível, pra que tenha gatilhos, que não goste de cenas muito descritivas. Você sim não leia esse livro, tá? Porque ele é bem pesadinho. Pesadinho, pesado mesmo. E aí, quando todo mundo já tá morto, o Arthur, ele se vira pro Dante e ele fala, né, tipo, o Dante, ele quer se entregar. Então ele fala que ele merece morrer, que ele também fez muita coisa errada naquela vida, que ele não devia ter feito. E só que o Arthur fala, não, a sua punição vai ser sobreviver. E aí ele, ó, vai dessa pra melhor. Aí o Dante já não tem mais nada, já acabou tudo aquilo, já matou a pessoa que ele julgava culpada pela morte do amigo dele, dos outros amigos dele também. E aí ele vai pra delegacia e se entrega. O epílogo é basicamente mostrando o que aconteceu com Dante depois que ele se entregou e foi preso. E teria sido um final maravilhoso, incrível, só mostrando o que se passa na cabeça dele depois que ele foi preso, todas as reflexões que ele teve, as conclusões que ele chegou, que realmente aquilo não tinha valido a pena, mas que agora ele tava pagando por todos os erros que ele cometeu. E aí, de repente, chega a pessoa que ele menos esperava na prisão. A Cora. Ela vai lá visitá-lo. Aí os dois amigos se encontram, né? Tipo, eles batem um papo legal. Nossa, senti sua falta, também senti sua falta. Porque uma coisa que eu gostei bastante foi da amizade da Cora e do Dante também, né? Uma amizade muito, muito good vibes, muito, ai, amiga, te amo. Muito fofa também. E aí a Cora, ela solta real. Ela conta o plot twist da história, que na verdade não é um plot twist, é uma... Ai, meu Deus do céu. A história tava indo bem. Tava na rota pra ser o melhor livro, um dos melhores livros de thriller e suspense que eu já tinha lido na minha vida. Mas só por causa de 2 páginas. Um livro que era pra ser 4 estrelas e meia me fez querer dar 0. Nenhuma estrela, mas 0 estrelas. Porque não é possível que um autor consiga cagar
tanto numa história com apenas 2 páginas? Possível. Foram 2 páginas. 2 páginas estragaram toda a história. Não. Você quer saber qual que é o maior plot twist dessa história? O Vladimir não era o Humberto. O Vladimir era o Leitão. Esse tempo todo. O Leitão. O Leitão! Ele era o Vladimir! O Leitão! Nossa, um dos personagens mais incompetentes que eu já vi na minha vida. Mais irritante. Mais sem noção. Ele era o mestre por trás de tudo isso. Era ele quem controlava o Humberto. Era ele quem fazia os jantares. Era ele quem contratava as pessoas pra fazer tudo. Não. Não. Não é possível. Não é possível que ele estava por trás de toda essa organização, de todo o controle de tudo que estava acontecendo, porque tudo que acontece é uma coisa de pessoa com, sabe, uma pessoa com uma mente tão mais desenvolvida, com tantos neurônios a mais do que o Leitão poderia ter. Sabe o que parece? Parece que o Leitão jogou isso de uma hora para outra. Foi do nada, assim, só para ter um último plot twist da história. Porque não faz o menor sentido. Não tem como o Leitão ser o Vladimir durante essa história. Não tem como. É impossível. Ele estragou a história inteira só pra ter um plot twist merda. Não, eu não acredito nisso. Não faz sentido. Não faz. Não condiz com a história. Não condiz com nada que foi escrito até aquele momento. Eu até acreditaria se fosse a Cora esse tempo todo, entendeu? Se ela fosse o Vladimir, não a ajudante do Vladimir. Se a história deixasse claro que era ela que tava puxando as cordas, que era ela que tava planejando tudo, que era ela que tava manipulando o Leitão pra fazer as coisas pra ela, aí sim eu acreditaria. Eu acreditaria naquele final. Ele seria mais crível, porque desde o início a Cora se mostrou alguém muito perspicaz, muito carismática, muito persuasiva, muito manipuladora. Ela sim, eu teria certeza de que era a mestra por trás de tudo, mas não, Leitão. Não faz sentido. Não, Rafael. Você fez merda, Rafael. Você fez merda. Esse final foi ultrajante pra mim. Tava tudo indo bem. A história tava, assim, tava tendo um mistério bom. A narrativa tava boa. Os personagens até que estavam se desenvolvendo. A temática da história era muito boa, assim, mostrando até onde a pessoa era capaz de ir pra conseguir o que ela quer. O enredo tava ótimo, tava tudo encaminhando do jeitinho que deveria pra ser. Mas não, aí chega o final, aí ele estraga tudo. Ai, acabou comigo esse final. Destruiu tudo o que eu tinha, toda a admiração que eu tinha pelo escritor. Eu nem sei se eu vou conseguir ler mais livros dele, porque se todo final for assim, eu não sei, eu tô traumatizada. Mas fazer o quê, né? Enfim, era isso que eu tinha pra dizer sobre o livro. Eu recomendo ele, mesmo depois com esse final ultrajante. Recomendo. Quer dizer, isso se você já não tiver lido, isso quer dizer, eu passei esse vídeo inteiro falando sobre a história toda, já contei todo o resumo, já contei o que acontece, mas se você quiser ler o livro só pra poder sentir a narrativa e pra ver as partes em que eu não descrevi nada, a escolha é sua, tá? Você faz o que você quiser com a tua vida, você decide se você aguenta ou não. Mas enfim, eu vou avisando, tem umas cenas pesadas, tá? E é isso, né? Se você concorda comigo, se você discorda de mim, escreve aí nos comentários o que você realmente achou do livro, né? Vamos debater, vamos criar essa conexão aqui, vamos, tá? Dá um like, se inscreve no canal, e é isso. Até mais!